Tudo bem? Boa noite. Gostou do jogo? Acho que todo mundo que está aqui gostou do que viu. É um Cruzeiro bem competitivo, contra um grande Flamengo, um belo jogo do finalzinho ali, teve que segurar por ter, né, tido um a menos. Qual que é a sua avaliação? Boa noite. Boa noite. Eu acho que foi um jogo muito igual, um jogo em que as duas equipas quiseram propor o jogo e as duas equipas tinham como objetivo jogar bem e também conquistar os pontos em disputa. Não é por acaso que existe 2 chances de gol para cada lado, os remates até muito parecidos, o número de remates muito parecidos. Foi como eu já disse, um jogo muito igual. Entre duas boas equipas, acho que o Cruzeiro, e é isto que pretendemos do Cruzeiro, não é? Jogar em qualquer campo, sempre com o mesmo compromisso, não é? O compromisso com o clube, em termos de atitude, em termos de empenho, mas também em termos de qualidade, quando temos a bola, ter a possibilidade de jogar aquilo que é o nosso futebol, e foi isso que fizemos, respeitando o Flamengo, que é um clube também gigante, e é um clube que em termos de elenco, possivelmente dos melhores da América do Sul, mas lá dentro é 11 contra 11 e acho que os nossos jogadores estiveram muito bem, na atitude, no compromisso, na estratégia, mas principalmente quando tivemos a bola também jogámos e criámos muitas dificuldades ao adversário. Jardim, no início, né, do Campeonato Brasileiro, você falou a respeito desses clubes como Flamengo, Palmeiras, que já tem um elenco formado há mais tempo que o do Cruzeiro, grandes nomes, grandes jogadores. E, por exemplo, hoje o Cruzeiro com o Flamengo no Campeonato Brasileiro, em 6 pontos disputados, a Raposa conseguiu 4. Eu queria que você falasse a respeito disso, porque mesmo o Flamengo tendo aí, né, essa vantagem de tempo de trabalho, desses jogadores aí, né, é um clube absurdo, é um time absurdo, como que o Cruzeiro fez aí para poder estar conseguindo esses bons resultados e jogando de igual para igual com um time tão forte como esse do Flamengo? Não como eu disse anteriormente, é trabalhando, acreditando naquilo que são os nossos jogadores, cada um acreditar naquilo que é as suas qualidades, é trabalharmos em termos de grupo dentro de uma estratégia coletiva e saber que quem joga no Cruzeiro tem que ter esta capacidade em qualquer campo, não se pode diminuir em relação ao adversário. Tem que ter uma atitude, pode não ganhar, porque às vezes o resultado não é bem aquilo que as equipas pretendem, não é só aquilo que as equipas pretendem, mas em termos de compromisso, em termos de qualidade, temos que apresentar em qualquer estádio e foi isso que os jogadores fizeram. Não, ganhamos 4 pontos ao Flamengo, dificilmente outra equipa do nosso campeonato vai ganhar 4 pontos ao Flamengo, estamos satisfeitos, mas eu disse aos jogadores quando acabou o jogo, este ponto só vai valer se no próximo domingo contra o Sport tivermos capacidade de fazer 3 pontos. Sabemos que temos 3, 4 jogadores suspensos, mas queremos, em primeiro lugar, e agora faço também um alerta aos nossos adeptos, eu hoje disse que os jogadores têm que começar a fazer logo recuperação, gelo, para a gente nos prepararmos com 2 dias só de recuperação. E os adeptos penso que não tiveram muitos hoje, porque não era possível que a gente jogar fora. Os que tiveram foi extremamente positivo e fiquei satisfeito de termos ali um bom número, não é? Mas no Mineirão temos possibilidades de encher o estádio contra o Sport e ser o 12º jogador para ajudar esta malta, porque acho que eles merecem não foi só por este jogo, pela atitude contínua que eles têm tido, e também os nossos adeptos têm que dar uma palavra de afirmação em relação ao apoio. É com o Sport, mas eles estão lá para apoiar o Cruzeiro e isso é que é fundamental. A gente não vai apoiar os adversários, a gente vai apoiar o Cruzeiro e por isso queremos o estádio cheio também contra o Sport e com todos os adversários até o fim da época. Jardim, hoje da sua estratégia para esse jogo, você disse que o Cruzeiro cumpriu a risca, os jogadores cumpriram, e ali no final, quando você preparava talvez alguma alteração a mais para tentar a vitória, vem a expulsão do Willian. Eu queria saber o que passou ali e a sua decisão sobre essas mexidas já no final. Nós alteramos tudo assim o dispositivo tático para este jogo.
dentro daquilo que a gente tem feito. Passamos quase para um 4-4-2 em Losango, libertando mais o Matheus na frente e o Caio, o Henrique por dentro e o Coreste e o Lucas a subir um pedacinho ali à frente do Romero, porque sabíamos que o adversário joga muito por dentro, é uma equipa que liga muito o jogo interior, e a gente queria estar equilibrados quando não tivesse bola, e também quando tivéssemos a bola íamos ganhar essa superioridade na circulação, porque o Flamengo é uma equipa que joga quase em 4-4-2, não é? Em linha, e quando a equipa joga e circula a bola principalmente de um lado para o outro, eles têm alguma dificuldade, e foi isso que tentamos fazer, sempre meter de um corredor, tirar do corredor, meter no corredor contrário, e tivemos muitas circulações deste género, que foi extremamente positivo para a gente apresentar aqui a nossa qualidade, mas acho que foi um resultado justo. No fim, claro que a gente tem sempre aquela ideia de arriscar, mas a expulsão, aí tivemos que equilibrar o jogo outra vez, e mesmo com 10 eu acho que era imerecido se saíssemos daqui com uma derrota. Boa noite, Jardim. João Vitor Pena no ataque. Hoje a gente viu o Cauã Moraes entrando em campo, foi uma situação de pressão, mas foi a estreia dele, uma minutagem aí. E agora, se falasse um pouco desse jogador, como é que tem sido esse trabalho nos bastidores até ele entrar em campo, e também como é que você reagiu a mais uma convocação aí do Fabrício Bruno para a seleção? Em relação ao Fabrício, com certeza que o selecionador está atento e está a ver a qualidade e a performance que o Fabrício está a ter esta época, por isso acho que é justificável a sua convocatória. Em relação ao Cauã Moraes, é um jovem jogador que nós seguimos. Eu pessoalmente veio pela primeira vez no Sub-20 do Atlético contra o Sub-20 do Cruzeiro, e a partir daí fizemos um seguimento daquilo que ele estava a desenvolver, e depois foi um jogador que contratamos porque acreditamos nas suas potencialidades para o presente e para o futuro. Jardim, Farley, Podfoot. Jardim, hoje se comenta muito no país inteiro, todos os veículos de comunicação, imprensa, sobre a característica do Jardim, que o Cruzeiro não precisa de ter maior posse de bola para ser o melhor em campo, né? O Cruzeiro hoje jogou melhor que o Flamengo, teve mais finalizações ao gol que o Flamengo. Eu queria saber de você mesmo aí, a respeito do que a imprensa fala do Jardim, o que você pensa, o que está achando do Brasil em si, e quanto a todo mundo está rasgando elogios aí ao professor que faz vinho. Eu acho que, em primeiro lugar, os elogios têm que ir para a equipa, porque os jogadores são aqueles que traduzem aquilo que as nossas ideias, que é o compromisso que eles têm perante os adeptos, perante o clube, e o primeiro elogio tem que ser sempre para eles. Bom, o Jardim é um treinador que, graças a Deus, já fez a sua carreira no exterior e tinha esta loucura de vir ao Brasil e viver a vossa paixão, não é? A vossa paixão pelo futebol, quer para o bem, quer para o mal, não é? Mas e é isso que estou a usufruir, e ter os estados cheios, ter os adeptos a vibrar pelo clube, e para mim tem sido gratificante estar aqui no Brasil. Já trabalho com jogadores brasileiros há mais de 20 anos e algum staff, conheço bem a forma de ser dos brasileiros, por isso houve grande facilidade na minha adaptação, e em Minas Gerais fui extremamente bem acolhido, e pronto, estou a realizar aquilo que era um dos meus objetivos, que era vir ao Brasil treinar. Leonardo, hoy aquí, boa noite. Boa noite. José Fernández para el Jornal AS. Queria perguntar porque ontem conhecimos algumas mudanças para a próxima temporada do futebol brasileiro, onde o Brasileirão vai começar em janeiro, se vai a misturar com os campeonatos estaduais. Você também foi um pouco crítico há alguns meses sobre o calendário do futebol brasileiro. O que acha você destas mudanças? Porque são em datas onde os times mais grandes sempre podem rodar, provar jogadores. O que acha você das mudanças? Em primeiro lugar, eu acho que o futebol no Brasil está a se adaptar um pedacinho àquilo que é a realidade em todos os campeonatos do mundo, da Europa, da Ásia, que é ter um campeonato de Série A, da primeira divisão, que seja ao longo do ano, não é? E eu acho que esta adaptação é uma adaptação boa, porque vamos ter um campeonato que começa em janeiro
e vai acabar em dezembro. Como em todos os países, começa em agosto e acaba em maio do ano a seguir. É sempre corrido e eu acho que é importante. O que é que temos que ter aqui a nuance? A importância a seguir dos estaduais, não é? Os estaduais vão ser jogados quase ao meio da semana. O primeiro período vai ser difícil. As equipas que estão nos quartos de final da taça, da Copa do Brasil, têm que dar férias aos seus jogadores e depois têm que voltar e treinar para começar no dia 11. E aí já estamos a planificar algumas ideias para que a gente possa jogar o estadual, mas sem prejudicar aquilo que é o planeamento da época 2006, principalmente nas competições da primeira divisão e também as internacionais, espero eu, em que a gente esteja presente também. Mister, aqui, Ian, do canal 5 Estrelas, eu queria saber de você qual conversa ter com os jogadores dentro do vestiário após sair de uma partida como essa, casa cheia da equipe do adversário, onde que o Cruzeiro se pôs em campo, mostrou a sua qualidade e não perdeu o foco para as próximas partidas? Não, foi muito fácil. A minha conversa com os jogadores foi muito franca, como eu sou, também como pessoa. Eu disse aos jogadores que tínhamos que vir aqui ao Maracanã jogar, porque o Flamengo não gosta com equipas que jogam. O Flamengo gosta de equipas que deem a bola ao Flamengo para o Flamengo jogar. E eu, esta semana, só trabalhei quase 90%, além das bolas paradas, as situações com bola. Trabalhei as situações com bola para que a equipa, quando tivesse a bola, tivesse um pedacinho mais confiança de ter a bola e de circular a bola, quer de um lado, quer do outro. E foi isso. Para vocês já mostraram muitas vezes da vossa qualidade. Em casa ganhamos ao Flamengo. Por que não voltar a repetir? O jogo decide-se dentro das quatro linhas, não é fora. Os adeptos apoiam, mas também não jogam, não é? Os adeptos não vão jogar. Por isso, acho que os jogadores interpretaram bem e também mostraram aquilo que é rigor, intensidade, organização, mas com bola, meus amigos, temos que jogar, que é uma forma também de criar problemas ao adversário tendo a bola. E foi isso normalmente. Dei os parabéns aos jogadores e já os disse que este ponto só tem significado se ganhamos o jogo ao Sport, e isso é fundamental. Aqui Jardim, boa noite, Lucas Basílio do TikTok Esporte. Eu queria saber o que mudou na equipe de um turno para o outro na partida contra o Flamengo, visto o resultado do jogo de hoje. Não, o que é que mudou? Os jogadores foram mais ou menos os mesmos, acho que dos jogadores que jogaram no primeiro turno, talvez o Wanderson e o Fagner jogaram o primeiro jogo, agora jogou o William e o Henrique. Eu penso que não estou a dizer nenhuma asneira, que foi estas duas trocas só. O comportamento em termos de pressionar o adversário e a organização, mesmo que fossem sistemas um pedacinho diferentes, como eu já vos disse, que eu neste jogo aproveitei para reforçar o meio campo com 4 médios em losango. No outro joguei mais com os 3 habituais, não é? Os 2 mais 1. De resto, acho que a equipa tem conseguido manter até agora sempre um nível competitivo e qualitativo mais ou menos semelhante, sem grandes alterações. Com certeza que às vezes temos um melhor resultado, às vezes não, mas temos mantido aquilo que é a nossa performance de uma forma mais ou menos equilibrada. Obrigado, gente. Está certo. Obrigado.